Fala, rapaziada! Boa tarde. E aí, como vocês estão? Tranquilos? Sexta-feira, aquele clima de feriado. A gente está começando esse episódio aqui do Empreenda a Ti Mesmo. É um episódio atrasado, né? Um episódio da última semana. Não aconteceu na terça-feira. A gente precisou transferir para hoje. E hoje estamos entregando o nosso episódio. E hoje... Fala, Eduardo. Boa tarde. Tudo bem? Estamos recebendo uma doutora Adriene Goulart. Fala, minha amiga. Tudo bem? Oi, Rômulo, tudo bem? Boa tarde. Boa Primeiro, gostaria tarde. de agradecer pelo convite. Estou muito Nada, eu que feliz de agradeço. estar presente aqui hoje. Eu também, eu que agradeço. Eu agradeço a sua presença. Agradeço você ter disponibilizado, né? Uma sexta-feira, meio um feriadão, né? Eu estava explicando ao pessoal que a gente não conseguiu entregar essa live, né? Na terça-feira seria a data, mas podemos remarcar para hoje e hoje está acontecendo nesse comecinho. Deixa eu falar aí o pessoal que está entrando. Ó, nosso amigo. Ô, Alan, tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Márcia, meu amigo Eduardo está aí, boa tarde. Nesse comecinho, eu sempre peço, eu estou clicando aqui no aviãozinho para mandar a live para os nossos amigos, né? Deixa eu clicar aqui. Adriane, faz também, por favor. Clica aí no aviãozinho, quem estiver aí, cliquem aí no aviãozinho também, vamos chamar. Estou mandando aqui para todo mundo, todos os meus contatos. A minha lista aqui é mais extensa. Eu mando para todo mundo. Tá ótimo, Rômulo. Aguardo. Pronto, 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 certinho. Então, hoje a gente está recebendo, né, uma doutora. A Adriane vai contar um pouquinho da sua carreira, né, vai contar também da sua vida como empreendedora. Nesse comecinho eu deixo a casa, a porta está aberta, a casa é toda sua, pode se apresentar, mas eu já te agradeço, né, pela live hoje. Obrigada, Rômulo. Obrigada a todos que estão presentes. Como disse o Rômulo, estamos entre um sábado e um feriado, então agradeço a atenção de todos. Meu nome é Adriene Goulart Maia, eu sou advogada militante desde 2011. E no início, eu já atuei em diversos ramos do direito, né, Rômulo? Eu comecei a minha carreira, logo que eu me formei, comecei a advogar, eu fiz o caminho que a maioria dos advogados fazem, que é abrir o escritório e esperar que os clientes venham. Naquela época, eu não tinha noção da importância de networking, da importância de diversos pontos em que eu vou falar sobre assim que eu falar um pouquinho da minha história. Então, eu comecei atuando na área de família e direito de saúde. E um dos meus primeiros processos na área de direito de saúde foi uma inseminação artificial pós-mortem, no qual não havia jurisprudência na América Latina sobre o assunto. Inclusive, na época, eu dei até uma entrevista para o Fantástico sobre inseminação artificial pós-mortem, porque é uma modalidade totalmente diferente, né? Depois que ocorre a morte cerebral, a colheita do sêmen, então não é algo muito comum. E foi assim que eu comecei a minha carreira. E foi maravilhoso. E prossegui no direito de família. Meu primeiro escritório foi no Centro Empresarial, no edifício Buenos Aires. E ali eu comecei a angariar diversos clientes.
mas ainda sem nenhuma noção do que é mais importante. Porque o processo em si não leva o advogado ao sucesso, né? Nem tampouco a enriquecer. Porque se você não consegue enxergar o seu escritório como uma empresa, ter clareza dos produtos jurídicos que você oferece, ser capaz de nortear uma equipe, você, na verdade, não tem nada. E no início, você começa, sem querer, delegar funções. E aí você faz tudo, você faz tudo. Você é o secretário, você serve o cafezinho, você faz o papel do estagiário, ainda sem a noção de que você precisa... É um preceito divino, né? Dividir para multiplicar. E delegar funções é uma das coisas mais importantes que existem numa empresa. Porque quando o escritório, quando você trata o seu escritório como um negócio, você dá um outro norte para aquilo. Você tem que entregar resultado para o teu cliente, assim como toda e qualquer empresa. Mas a prestação de serviço advocatício, ela tem diversas especialidades. E para o advogado, às vezes, falta a noção dos 3 pilares mais importantes para uma empresa, né? Que é gestão, marketing e vendas. O advogado normalmente acha que não tem que lidar com a questão de vendas. E acha que o conhecimento técnico é o suficiente para o sucesso. E eu fiz isso. Me especializei em diversos ramos do direito. Eu tenho umas 2 pastas de diplomas. Fiz diversas pós-graduações, MBA, especializações, estudei no Hunter College em Nova York, estudei negócios internacionais, mas ainda sem a técnica, que é o pressuposto, né, mais importante, e a noção de lucro. E eu te digo que recentemente eu entendi e consegui formar, de fato, esses 3 pilares, porque depois que eu alcancei especializações técnicas em diversas áreas, e hoje a minha menina dos olhos é o direito imobiliário, e no direito imobiliário, o que eu fiz? Eu fiz pós-graduação, e aí eu lá vi que o direito imobiliário é um mundo extremamente próspero, né? Isso é. E aí eu falei assim, não, calma aí, tem vários pontos aqui que eu não consigo atender como especialista, e aí fiz didática, me tornei professora universitária de direito imobiliário. Mas ainda assim eu falei, não, calma aí, deixa eu expandir um pouco mais isso. Aí me tornei avaliadora imobiliária, depois corretora também de imóveis, e do memorial de incorporação às vendas, eu consegui trilhar um caminho numa experiência ampla. E isso me trouxe um outro know-how. Mas a técnica em si, a especialização técnica também não te leva ao sucesso, não leva mesmo, Rômulo. Vamos voltar de novo à questão da empresa. Eu também já fui síndica no meu condomínio, chefe de departamento jurídico, me especializei no teu ramo, que é direito condominial, e descobri como síndica que eu tinha que ser profissional nisso, porque um morador aventureiro, ele faz mais estrago do que qualquer outra coisa. Perfeito. E vi que as noções como advogada e especialista imobiliário não me trariam também a condição de exercer a função de síndica. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Também saí disso, porque a minha vocação, acredito que é aquilo que faz meu coração bater forte, tem a ver com o direito imobiliário em si e direito de família. Hoje eu atuo porque, vamos lá, a gente tem que ter clareza dos produtos jurídicos que a gente oferece. Sim. E não dá por mais que você se especialize em diversos ramos, não dá para você fazer todas as coisas. E sozinho, então, é impossível. E eu entendi que diversas coisas eram importantes para você gerir a tua vida e a tua empresa. No início do ano, né,
eu comecei uma mentoria financeira com Alan Mendonça, maravilhoso, expert no assunto, e entendi ali que fazer uma gestão financeira, e aí eu não digo nem da nossa própria vida, tá? Do nosso escritório, do nosso negócio, é extremamente importante. Muita gente faz isso. Vai cobrar os serviços, vai vender um serviço, um produto, mas você não sabe exato qual o teu custo para aquilo, qual tempo que né? você vai ter que dedicar para exercer aquela função. E essa Sim. noção, ela é muito ampla, porque gerir uma empresa, gerir um escritório, não é simples assim, né? Sim. Você pode falar um pouco mais sobre isso, porque você também é um empreendedor. E de um tempo para cá, por exemplo, eu conheci muitas pessoas que me ensinaram muitas coisas. Vou falar um pouco dessas pessoas que passaram pela minha vida e ainda estão. Por exemplo, a doutora Lisandra Tomé, ela é uma advogada, mas ela não atua como advogada, ela não advoga em processos. Ela é uma empresária, ela ensina a postura para a advogada, ela ensina como você prospecta clientes e que tipo de clientes que você quer. Porque você, tendo clareza dos seus produtos, você não só tem que saber qual público que você quer atingir, mas como você tem que melhorar a qualidade dos seus serviços para oferecer da melhor maneira possível para o teu cliente, porque você tem que entregar resultado. Não adianta você ganhar um processo e falar assim, oba, a gente ganhou e tudo mais, mas olha, pega a sua sentença e pendura na parede, porque você ganhou, mas não levou. E nesse ponto, eu comecei a buscar especialização técnica em todos os sentidos. Por exemplo, eu comecei a esbarrar nesses problemas de você ganhar e não levar. Não, peraí, então eu tenho que melhorar nessa questão da execução. A execução ela tem que ser uma coisa importante. Como é que eu faço para executar? Como é que eu faço para da melhor maneira possível? Diminuir o tempo do meu processo, diminuir o tempo de espera, porque é um sofrimento para o cliente. O processo demora muito e é um negócio maçante, destruidor. Mas o advogado que ele vive só de processo, ele empobrece. Ele empobrece e morre de câncer, porque é um negócio estressante e maçante. E aí eu descobri como me tornar uma advogada de negócios. Isso é maravilhoso. E aí eu entrei na questão dos negócios imobiliários, porque você tem que ter um fluxo de trabalho e de caixa, e conseguir oferecer coisas que demorem menos tempo para serem executados. E aí eu descobri a advocacia extrajudicial, tanto é que hoje em dia, família, sucessões, eu levo tudo para o extrajudicial. E em cartório é maravilhoso, porque tudo se resolve rápido, do uso capião ao inventário, ao divórcio, é menos sofrido para as partes, porque você tem que ter uma inteligência emocional nisso aí, e ter uma sensibilidade com o teu cliente, aquele produto que você vai oferecer, da forma que você vai oferecer. E eu também me especializei em ética, porque se tornou uma grande dificuldade para o advogado. O que eu posso ou não posso? Como eu trato com o meu cliente, né? O que eu posso ou não posso fazer? O que é ético? O que é punível? Como deve ser o meu contrato de honorários? Como deve ser a prestação do meu serviço? O meu contato com o cliente? E como diz o nosso mestre Cortella, estagnar e perecer, né? E a gente vai por água abaixo se você parar no conforto de, não, tudo bem, eu estou ganhando o suficiente para viver, e está tudo certo. Porque se você para de evoluir, você automaticamente está declinando. Sim, isso é, de verdade. Sim. Quando você acha que está bom e para, ali é sinal da sua decadência. Sim. De verdade. Olha, isso funciona para tudo na vida, né? Funciona para exercício físico, alimentação.
Se você... o nosso cérebro, né, já é da nossa natureza, né? O conforto, o corpo pede o conforto, porque o nosso corpo ele foi feito para sobreviver. Então, se você permite o conforto, a estabilidade ela não vai acontecer nunca, porque o crescimento ele tem que ser constante. E aí eu vi que também, olha, é extremamente importante, e nós, né, Rômulo, nos conhecemos num grupo de network maravilhoso dos empresários SA, e que grupo diferenciado de network. O presidente, que é o Wallace, ele tem uma visão empresarial maravilhosa e está sempre inovando de forma criativa, e tudo na vida tem que ser assim, né? A gente tem que inovar, tem que ser criativo em todos os pontos para oferecer soluções. Os melhores serviços que você oferece no mercado são soluções tangíveis, eficientes, lucrativas para o outro. Quando você consegue enxergar a necessidade do teu cliente, a necessidade do público, do teu público-alvo, você né, vai no céu ao limite. Realmente Essa situação do network, né, como a gente se conheceu lá, e teve uma coisa que eu venho percebendo, né? Até eu parabenizo, inclusive, o Wallace, ele está de parabéns por tudo que ele conseguiu construir, porque começou realmente do zero, e a gente começou a nossa carreira do zero, né? Tanto você, teve o seu momento de start, né? O meu também, o meu momento de start, o mesmo que o dele, e a gente, nessa nossa carreira, eu vejo também que a gente, nesse meio tempo, a minha carreira começou em 2013, então, a sua em 2011, né, como você comentou, desse meio tempo para cá, a gente percebe que a gente já passou por várias situações, né? A gente se especializou em várias áreas, e quando a gente para e olha para trás, a gente vê que a gente já passou por tanta coisa, né? Até encontrar o que a gente é hoje, né? Hoje a gente tem podemos dizer, uma base que tudo que a gente tem é ensinável. Você aqui, tudo isso que você está me passando hoje, aí até como a gente tem comentários aqui, doutor Ieda também minha amiga, advogada, especialista em LGPD também, ela comentou aí várias coisas algumas das coisas que você comentou, como advocacia extrajudicial. Isso é um ponto que eu quero te perguntar, inclusive não só para o mercado imobiliário, né? Eu também venho do mercado imobiliário, então eu também conheço essa parte extrajudicial e sei algumas dúvidas, né? A maioria das dúvidas que as pessoas têm a respeito do extrajudicial, né? Para conseguir acontecer. E aí até uma coisa que eu quero te perguntar a respeito disso, mas é justamente a gente viveu um mar de situações, um mar de várias coisas e que hoje são aprendizados. Eu vi você já deu entrevista no Fantástico, já foi professora, já veio do direito de família, agora no direito imobiliário, que é uma coisa totalmente diferente. É um mundo totalmente diferente, mas é parecido, todos né? se entrelaçam. E quando você descobre como entrelaçar esses mundos, é muito gostoso, Rômulo. Porque, vamos supor, você quando tem uma demanda de família, um divórcio, normalmente você tem bens ali, sucessões também, que é inventário, partilha. Você tem imóveis envolvidos, você tem bens envolvidos, e aí, vamos colocar dessa forma, quando você tem uma noção do direito empresarial como um todo, muitas vezes ali tem que partilhar, tá? Empresas, e aí você tem que entender de cotas, você tem que entender de lucros, você tem que entender sobre muitas coisas.
E são especializações, por exemplo, quando você faz a faculdade, você tem um conhecimento muito pequenininho, bem raso sobre tudo, Quase mas nada. não é um conhecimento profundo. E eu sempre tive terror de incompetência, sabe, Rômulo? Porque um advogado ele pode destruir a vida do cliente, destrói mesmo. O cliente perde o direito, porque existe prescrição, existe decadência, existe também a estratégia. E olha aí, quando você tem uma noção, você cria uma noção empresarial sobre o seu negócio, sobre a sua vida, sobre o seu escritório, você também dá uma visão empresarial para o teu processo. Vem aqui, deixa eu ver qual é a melhor maneira de resolver isso. Por exemplo, eu já tive divórcio por acordo, mas que existia guarda de menor. E quando existe guarda de menor, tem que passar pelo crivo do judiciário. Então, o que eu faço? Eu vou lá, discuto a guarda do menor, olha, acordo, peço para o juiz homologar e para enviar aquele divórcio para o cartório. Eu hoje trabalho em parceria com o 26º Ofício de Notas, doutor Alípio, pessoa maravilhosa. Tem muitas pessoas que passaram pela minha vida e hoje eu tenho vários parceiros em diversos ramos, não só do direito, mas que me levaram a um outro nível do meu trabalho, para eu conseguir alcançar um novo nível. E tudo isso tem a ver com estratégia, porque veja bem, você não vai ser no seu negócio estratégico, tático e operacional. Não dá. Não dá mesmo. E cada um tem uma expertise. Então, quando você fala de uma empresa, tem pessoas que têm mais facilidade para cobrança, para precificar os serviços, para nortear essa questão. E aí eu coloco, por exemplo, quando eu comecei a fazer mentoria com o Alan, eu não sabia qual era o custo do meu trabalho em si. E às vezes você cobra um determinado valor de honorários no início do processo, mas você vai trabalhar ali 10 anos. E no final das contas, são processos longos, 6, 10 anos, que tem processos que realmente são conflitos eternos e que aquilo vai demorar, não foi feito para acabar rápido. Tem litígios que eles perduram no tempo, porque eles não nasceram para serem rápidos. Outros sim, porque tem inventário que leva um ano, até judicial. Se for extrajudicial, você está falando de 2 meses, 3 meses no máximo, isso com conforto de tempo e de alma para tirarem as certidões, para as partes acordarem ou não, e você tem aquele conforto. Eu estou falando de 3 meses porque é um prazo confortável. Você sempre, quando fala em prazo, você tem que pensar em todas as possibilidades do que pode dar errado, né? Sim. É como planejar a vida, né? O processo é mais ou menos isso. Você, na petição inicial, que é a peça fundamental, você tem que pensar no que você pode precisar daqui a anos e quais serão as necessidades do teu cliente a longo prazo. E o que pode mudar e o que não pode, como vai ser a reação do outro. Isso tudo tem a ver com estratégia. Eu acredito numa coisa desse ponto até exclusiva, quando você está comentando muito a questão da estratégia, até precificação. Sim. Isso é importante, porque até tem muitos advogados que eles deixam de advogar ou eles têm uma perda na carreira porque eles não têm essa visão estratégica, né? Isso é ruim. E até tem advogado que ele não consegue continuar com o processo, não dá assistência necessária para o cliente por causa disso, porque ele não sabe nem precificar. E aí a precificação, por exemplo, num caso numa ação longa, qual é a melhor coisa? É cobrar a comissão, os honorários lá no final somente? Ou você pode até fazer um contrato menor, né? Faz um contrato que você vai recebendo aos poucos, você consegue até, com esse valor, explicar para o cliente que ali ele tem uma facilidade, né? Porque tem custos
que às vezes são caras, perícia e tudo mais, e com aquilo ele pode até dar um alívio, né? O advogado pode fazer isso. Isso é uma estratégia, né? É uma estratégia. Existem vários tipos de honorários, tá? Tem o prolabore, os sucumbenciais, os contratuais e o de êxito. Vou explicar cada um deles. O prolabore é aquele que é como se fosse um start para o advogado. No momento da contratação, são aqueles honorários que vão ser pagos para o advogado ter fôlego para iniciar o trabalho. Porque, veja bem, aí entra a estratégia dos custos. Quanto vale, quanto custa a sua estrutura? Por exemplo, eu, há pouco tempo atrás, já tem uns 2 anos, que eu comecei a trabalhar com uma imobiliária, passei a ser o departamento jurídico de uma imobiliária chamada Bit Imóveis, do Paulo. Você conhece o Paulo, né? Lá conheceu os empresários SA. Então, o Paulo, ele é um empresário nato, é um empreendedor nato. Ele não é um corretor qualquer. E ele tinha uma visão empresarial da imobiliária e uma noção plena de como, tanto é que ele tem aquele projeto de Águias da Corretagem, né? Que ele, a gente costumava dizer que ele era um corretor águia e dá aula sobre isso. E ele fica sempre criando modalidades de melhorar as vendas, de melhorar a comunicação do cliente, de melhorar o sistema, de criar facilidades. E eu também, enquanto departamento jurídico dele, tive o privilégio de junto com ele, criar diversas modalidades. Quer ver uma coisa? Vamos supor, você pode pegar o seu cliente e levar os clientes num cartório para um simples reconhecimento de firma, uma assinatura com reconhecimento de firma. Mas todo mundo tem que se deslocar naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Por que não utilizar a tecnologia a nosso favor? Existem sistemas de assinatura eletrônica que são reconhecidos como reconhecimento de firma, são tidos, né? Equiparados, são respeitados como equiparados ao reconhecimento de firma, e são. Porque a pessoa tem que tirar selfie, tem que tirar foto do documento, tem que assinar eletronicamente de uma forma que é indubitável que foi aquela pessoa. Então, a identidade dela está certificada ali. E o que é o reconhecimento de firma? É isso. Não estou dizendo que equivale a uma escritura pública. A escritura pública é outra coisa, então isso é uma singularidade do cartório. Aí você fala de escritura pública para futuro registro, aí você está falando de outras coisas. Mas estou falando de um simples contrato, um simples acordo. Você não precisa deslocar as partes. E hoje a tecnologia está tão a nosso favor com relação a isso tudo. E o advogado tem muita dificuldade disso, porque o Código de Ética e Disciplina da OAB, ela restringe muito o marketing e limita. Por exemplo, nós temos o provimento 205/2021 da Ordem dos Advogados do Brasil, que fala especificamente sobre marketing jurídico. E esse provimento, ele demonstra as limitações. Então, por exemplo, o advogado, ele não pode chegar no Instagram, no YouTube e falar, não, você procura um especialista, e eu aqui, vem aqui, fala comigo, me telefona. Não é isso, não. Você tem que dar uma informação de qualidade, e se aquela pessoa sentir interesse em te contratar, ela vai contratar os seus serviços, mas você não pode se oferecer da forma em que outros produtos fazem. Isso é um serviço, mas um serviço singular, que envolve confiança, envolve intimidade, você entra muito na vida da pessoa e divide coisas que as pessoas não vão dividir com qualquer pessoa. E tem aquela relação de confiança, ela é muito plena. E aí tem que ter aquela identidade, aquela simbiose, né, entre o cliente e o profissional. Mas além da simbiose, tem que ter a lealdade dos dois, porque toda relação de confiança é assim. Você não começa um relacionamento confiando, né? Isso vale para relacionamento amoroso, isso vale para todos os relacionamentos que a gente tem na vida, profissionais, de amizade.
como é que você angaria isso? É o tempo, são as experiências, são as situações que vão surgindo que te levam a confiar no outro. E Uma isso, coisa que eu comparo é como fosse um processo seletivo. isso, Você que é empreendedor, você quer contratar alguém, você não vai botando uma pessoa ali qualquer. Você exato. passa por um processo seletivo. Aquela pessoa tem que mostrar uma qualidade técnica, tem que mostrar que sabe, tem que mostrar sua lealdade, sua fidelidade, que é uma pessoa idônea. Aí, na empresa, você trata assim. Aí, como você vai tratar, ou você vai botar o vizinho, ou a pessoa que você acabou de conhecer, você vai começar a contar da vida e tudo mais, criar uma amizade assim, se não existe. Você usa até uma visão empresarial para a sua própria vida. Até porque o CNPJ, eu acredito, como é em condomínio, o CNPJ ele é feito por CPFs, né? Então, se Sim, a sua empresa, o seu CNPJ, ele é feito pelo seu CPF, né? sim. E se o seu CPF não está bem, o CNPJ não vai estar bem. Então, você precisa estar bem alinhado, né? E principalmente a visão, a estratégia, como você comentou algo muito importante, que é o foco. O foco é a clareza voltadas para resultados, né? Isso, Então, que isso possa nortear o seu serviço empreendedor, né? Você quer empreender, você tem que ter um foco e a clareza para o resultado que você quer atingir. Qual é a sua exato. missão? Qual é a sua visão? Quais são os seus valores, seu propósito? Para que você está fazendo aquilo ali? Ah, para ganhar dinheiro, está errado. O dinheiro é Está errado, está consequência. errado. É O dinheiro é consequência de um trabalho bem consequência. feito. Eu sempre Exato. disse isso. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, bem executado, norteado, de forma estratégica. Sim. E isso tudo, eu aprendi, o Osmar de Oliveira, lá dos Empresários S.A., Ah, o Osmar O Osmar, ele é ótimo, demais. e ele me treinou para a minha apresentação, que melhorou muito, porque nós temos 1 minuto, né? Os membros têm 1 minuto para falar, né? Sim, Então, melhorou muito depois daquela palhinha de mentoria do Osmar. Ele me treinou, sim, foi e ele, demais. quando me treinou, ele falou assim, Adriane, você tem uma única oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Sim, E aí, vamos voltar para a questão da postura. E eu volto para a doutora Lisandra Tomé. Ela ensina exatamente sobre isso. A tua postura, a forma como você chega, que você se apresenta, que você fala, os seus valores, os seus princípios, eles têm que ser muito claros. E quando o cliente vai num primeiro contato com você, você tem que ter clareza daquilo que ele quer. Qual o seu objetivo? O que vai te fazer feliz? O que você precisa de mim? O que você quer que eu alcance? E aí você diz se é possível, se não é possível, sim, se é justo, se não é. E a partir daquele momento, você consegue buscar meios, estratégias de sim. atuação Exato. que consigam, de forma eficiente, alcançar o objetivo do teu cliente. Por exemplo, eu hoje em dia, porque me especializei no direito imobiliário e tudo mais, eu faço muito, e como tenho a especialização em família, sucessões e imobiliário, hoje eu me sinto muito pronta para fazer um planejamento patrimonial e sucessório, de qualidade Sim, para os meus clientes. E dentro do planejamento patrimonial e sucessório, você faz não só para pessoa física, como também para pessoa jurídica. E aí entra que se você não tem um espírito empreendedor e uma capacidade de empreender no seu próprio negócio, como você vai oferecer um planejamento patrimonial e sucessório para uma empresa se você não tem as noções do que um empresário precisa ser e ter para alcançar o objetivo dele, que é pagar menos impostos, ter uma maior eficiência E aí, quando você fala da sua equipe, ao montar uma equipe e ser um líder,
ser líder não é fácil, não é mesmo, não é uma coisa tranquila, e porque você não pode ser arbitrário, você não pode, você tem que ter tato na comunicação, porque você está lidando com pessoas que têm problemas, têm questões pessoais, e situações mil, tem fragilidades, e você tem que identificar na sua equipe quem faz melhor o quê, não é não? Cada um tem, e você também. Você tem que identificar o que você faz melhor. E aquilo que você faz melhor, você concentra para si. Mas o restante das atividades, você delega com tranquilidade no coração. E isso é muito importante dentro de uma mentalidade de sucesso. Aí, quando você fala em mentalidade de sucesso, é outra coisa, né, Rony? Só um pontinho. Que você comentou uma coisa muito, muito importante que faz parte da gente parar, né? Isso tudo, a questão da comunicação. A comunicação, como o pai da publicidade já dizia, a grande frase dele. A comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende daquilo que você fala. Então, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende e faz daquilo. E você comentou algo muito importante sobre, você já pontuou sobre delegar, né? E você saber o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Isso está passando, eu passo diariamente, né? Porque eu sou, como empreendedor, só que eu empreendo sozinho, né? E a maioria dos empreendedores, eles começam sozinhos. Aí, pô, como eu vou agregar uma pessoa para saber, na minha fraqueza, se eu não conheço ou tudo mais, ou não tenho como investir o suficiente, porque um bom profissional não é barato, né? Não é um simples estagiário que você vai pôr para ter decisões ou participar de algumas coisas que você, na sua fragilidade, você não consegue decidir. E aí a gente alinha sobre quem é o nosso mentor nisso tudo, né? Quem a gente agrega para a gente para poder alinhar nossas fraquezas, para a gente treinar as nossas fraquezas. Eu, por exemplo, eu estou com 3 mentores na minha vida. Eu tenho a Fernanda Silveira, que é uma ótima profissional, né? Ela cuida da minha mente como pessoa, que a minha mente ela é bem avançada, então eu tenho que dar uma pausa e tranquilizar. Eu tenho uma mentora para cuidar do meu planejamento estratégico e eu tenho um grande mentor, que é a Jeane. Essa é a Jeane, ela é de São Paulo, relações públicas, uma grande empresa de marketing, comunicação, me ajuda bastante. E eu tenho o Davi, inclusive ele entrou aí agora, não sei se ele está aí ainda, acredito que não. O Davi, ele, além de ser o meu grande amigo, ele é um mentor de tudo que eu faço, porque ele consegue olhar o que eu não olho. Então, agregar pessoas que fazem sentido para você, para ela fortalecer a sua fraqueza. E teve uma coisa que eu até eu estava conversando com o Davi, que eu estava com uma dificuldade na hora de decidir, né, alguns pontos. Ele virou: Rômulo, olha só, quando você não sabe, copia o que os melhores fazem. Se você não sabe fazer alguma coisa, copia dos melhores. O mercado é feito de copiar e adaptar. Copia e adapta. Copia e adapta. Copia dos melhores. Eu peguei uma parte do planejamento, de todo o planejamento estratégico, eu fiz uma cópia e adaptei para a minha realidade, para a minha identidade. Então, se você tem dificuldade, ou você copia dos melhores e traga mentores, pessoas que podem fortalecer a sua fraqueza. E aí você consegue treinar. Isso é ter a visão empresarial, é o foco, é ter a consciência que você tem suas dificuldades e que você consegue melhorar, né? Eu queria falar que tem tanta gente boa aqui entrando, né? Tem tanta gente
aqui comentando, né? O Lucas Santos, a Domi está me seguindo, obrigado. Pessoal da Gomes Sindicatura, obrigado, boa tarde. Nosso amigo Paulo Mendonça, meu grande amigo. Pessoal da Empresários S.A. entraram aí. Eu gostei muito quando a gente conversou, quando eu conversei com o Paulo a primeira vez, porque eu tenho a mesma visão dele para o mercado imobiliário. Eu também sou corretor de imóveis, né? E eu não acredito mais no mercado imobiliário da forma que ele era. O mercado imobiliário precisa ter uma visão empresarial. A gente compara, né, algumas empresas onde a gente tem, né, no mercado imobiliário, a maior delas, por exemplo, para a locação de imóveis, que cresceu tanto, foi o Quinto Andar. Ele não vendeu a forma, né? Ele trouxe uma visão empresarial para o mercado, ele revolucionou o mercado. Né? Eles revolucionaram o mercado. Mas o ponto do Quinto Andar é que eles são uma empresa maravilhosa, eu não tenho o que falar do Quinto Andar, mas cada um tem um segmento diferente, tá? Exato. O Quinto Andar funciona como... e eu não quero ser depreciar dessa forma aqui, mas é como se fosse uma padaria. Então, a entrega, ela não é personalizada. Por exemplo, a imobiliária do Paulo, você está falando de imóveis de alto padrão, você está falando de um público diferenciado, e tem gente que aprecia o mimo, né? A questão do mimo. É igual, por exemplo, hoje em dia, você falou dos seus mentores, né? E o meu grande mentor hoje é o Alan Mendonça, que ele não só mentor financeiro, que me traz uma clareza de estrutura financeira mesmo, de organização financeira, mas estratégica também, porque ele também é um grande empresário, um grande empreendedor. Então ele tem uma perfeita noção sobre essa questão de estrutura, de empresa, de negócio, e tem muita visão de negócio. Mas e nesse ponto, ele sempre colocou para mim que o empresário ele tem que entender qual é o nicho dele de atuação e qual é o público que ele alcança. E vamos supor, então você não tem como comparar a Bit Imóveis, que é a empresa do Paulo, com a imobiliária do Paulo com o Quinto Andar, por exemplo. Não tem como. Por exemplo, o Quinto Andar, cada um tem um business diferente. Todo qualquer tipo de imóveis, e o atendimento ele não é personalizado. Não é aquela coisa direta. Vamos supor, grandes escritórios também de advocacia, eles têm uma característica própria e muita gente não se sente confortável com isso, tá? Eles têm uma tabela própria e você vai lá num primeiro atendimento e você é atendido por um advogado. E aí você volta, você é atendido por outro. Não necessariamente aquele advogado que te atendeu naquele primeiro momento vai ser o mesmo que vai fazer sua audiência ou vai ser o mesmo que vai sentar para falar sobre o seu problema num outro momento. Isso também existe para empresas de contabilidade, também existe. Mas o que você quer? O que você quer? Você quer um tratamento personalizado? Você quer tratar sempre, desde o primeiro contato, com aquele advogado que você gostou, que você teve aquela empatia, aquela simbiose? Ou para você qualquer pessoa serve, o importante é que você está pagando um preço próprio, que você sente que é justo? Porque preço justo, Rômulo, para qualquer serviço que se oferece, tem a ver com a qualidade. Porque quando você entrega resultado, não interessa se a pessoa, ninguém se incomoda, nem eu, nem você, e de repente, se eu estiver falando algo de errado, você me corrija e está tudo bem. Perfeito. Ou tá todo perfeito. mundo mais O resultado que você está entregando, a pessoa está feliz. Exato. Então, aquilo que é barato ou caro tem a ver com o resultado que aquilo tem na tua vida. Sim. Se você tinha um objetivo e aquele objetivo foi alcançado, você vai pagar com alegria. Se você tem um bom atendimento, um bom tratamento, isso vale para toda e qualquer atividade. Sim. Isso vale para o teu gerente de investimentos do banco, até o corretor que vai te atender ou o dentista que vai cuidar de você. O que você quer? Que tipo de profissional que você quer? Se você quer uma pessoa especialista naquilo, ou você quer qualquer pessoa que possa, porque
você precisa naquele momento, é o barato que sai caro, sabe? E isso todo mundo tinha que ter em mente sobre todas as coisas. A qualidade, existe a qualidade dos produtos e existe a qualidade do serviço. É igual quando você contrata uma obra para a tua empresa ou para sua casa. Você contrata aquele profissional, mas às vezes você contratou o que era mais barato e aí o teu azulejo ficou todo torto, o teu rejunto ficou mal colocado e tá tudo bem para você, tá? Porque você queria era pagar mais barato e queria que aquilo acontecesse. E depende O que da a gente vê personalidade nos de cada imóveis um. Minha Casa Minha Vida, né? Os imóveis lá são feitos no volume, com qualquer Sim, tipo de material, de qualquer forma, e as pessoas que compram, eles são aquelas pessoas daquele poder aquisitivo. É claro que a gente nunca vai comparar ninguém, não tem como comparar, porque cada business é um business. isso. A gente fala, a gente comentou a respeito, né, o quinto andar. O quinto andar, o business é do quinto andar. Ele tem seu ponto forte que revolucionou o mercado dele, do business dele. Eles fizeram aquilo para revolucionar um tipo de mercado. Da mesma forma que a gente Mas tem o que aí eles nosso amigo Paulo. provaram, Rômulo? Porque a técnica é um pressuposto, mas não é o que gera lucro. O que Sim, gera lucro para o teu negócio é a tua criatividade, é a tua visão isso, empresarial sobre a tua atividade. sim. A técnica é um pressuposto. É óbvio que você, se vende um serviço de qualidade, se vende um produto de qualidade, você vai ganhar nome no mercado, você vai ganhar espaço, você vai ser indicado. Qualquer atividade é assim. Sim. Mas você, por exemplo, na advocacia em si, você só trabalhar com processo e só com uma determinada área, um determinado viés, por exemplo, trabalho só com tribunal, sou só litígio, só processo. Então você não vai enriquecer. Você vai ganhar até um certo limite, mas se você quer sucesso, depende do que você quer, né? Se você quer É, sucesso, se você quer prospecção, se você quer enriquecer com aquele negócio, você tem que buscar montar uma boa equipe, uma forte equipe e saber delegar. Então, você tem que ter estagiários, você tem que ter outros advogados que atuem. Advogado é igual um médico. Não dá para você ir no cardiologista e perguntar o que você deve comer. Isso é um nutricionista. Não dá para você é, chegar no gastroenterologista e falar, meu Deus, como está meu coração? Não, eu estou aqui cuidando de outra coisa, né? isso Igual o é. advogado. O advogado também. Você tem o tributarista, você tem o criminalista, e cada ramo não tem como você saber tudo de tudo. Por exemplo, o tributário. São mais de 8.000 leis tributárias. Tá brincando que o cara que faz tributário, ele vai fazer tributário empresarial e vai fazer super bem? Não, ele não vai. Ele não vai. Né? Não vai acontecer assim. Isso Sim. funciona também, você pode não acreditar, mas para imobiliárias. Uma imobiliária top, que trabalha com imóveis de alto padrão, ela não vende Minha Casa Minha Vida. Porque ela tem um outro serviço, ela tem uma outra forma de entrega, lógico que com um custo compatível e proporcional com aquilo que está sendo oferecido, obviamente que sim. Mas cada negócio tem que ter um público-alvo. Cada negócio. Quando Todos. você comentou, né, a gestão, o marketing e as vendas, foi quando você se especializou, né? Você se Marketing é especializou muito nesses três importante. pontos. Exato. E são esses três pontos que fazem, que mostram o seu diferencial. É ali aonde você vai encontrar o seu nicho de mercado. O seu nicho de mercado é um, do outro é o outro, ele tem que saber, né, disso. E aí você tem que buscar as ferramentas necessárias para você atender o teu mercado. Quando a gente fala E do você alto tem que padrão, ter o não tem como tato. comparar. Você Sim, tem que ter o
contato, você vai lidar, olha, aquele cliente que vai pagar milhões no imóvel, você pode ter certeza que você tem que entregar informação. Vamos supor, o Paulo, eu vivi muito isso ao lado do Paulo, tá? Um cliente que vai gastar milhões no imóvel, ele vai questionar diversas coisas ao corretor, e ele, como o dono da imobiliária, muitas vezes era ele que tinha que fazer o atendimento. Por quê? Eu falava para ele, às vezes, eu não sei por que você precisa de departamento jurídico, né? Porque você lê uma certidão como ninguém, você sabe os termos que deveriam ser usados na escritura e sabe todo o processo documental. Então, por exemplo, aquele corretor que ele só se atém àquilo, não sabe fazer uma boa captação, não se especializa, não entende da documentação imobiliária que ele tem que usar, ele só quer chegar ali e vender, não vou lá te mostrar, aí fica mostrando como se estivesse mostrando um ponto turístico, né? E vai mostrando o imóvel assim como se estivesse, aqui é o Cristo, aqui é o coisa, o bondinho, aqui tem o céu, tem essas coisas assim. Essa aqui é a não é cozinha, isso. aqui é o banheiro. Aqui é um banheiro, aqui é uma cozinha, aqui, olha, eu já entendi. Ou então é igual o vendedor de loja, você chega e fala assim, olha, eu quero um vestido preto, tubinho, social. Aí vem a menina e traz um vestido pink, curtinho. Não, eu acabei de dizer que eu não uso roupa curta. Então, isso me agride. Ou seja, ali você já criou uma animosidade com o cliente. Então, você tem que entender a necessidade do teu cliente, seja que área que for. Você como síndico profissional, você chega e você entende o espírito daquele condomínio, não é? Eu sei que Exatamente. você já concorreu, assim, até que você entendeu o espírito, como funciona o vídeo ali. Como é que são porque toda tribo, e aí eu posso até usar esse termo, né? Toda tribo tem suas especificidades. É igual família, né? Um condomínio, esse condomínio é mais residencial, mais famílias, ou tem mais solteiros, mais pessoas. Que tipo de pessoa mora aqui? Qual é a classe social dessas pessoas? Quais são as atividades que agradariam os moradores desse lugar? Isso funciona, por exemplo, igual o corretor. Então, o corretor ele chega, ele vai oferecer um imóvel para o cliente. Olha, o que você deseja? Qual é o tipo de lugar que você gostaria de morar? É de frente para a praia? É num lugar mais reservado? É uma casa? O que você gosta? O que a sua família gosta? O que você quer? E oferecer um produto adequado. É igual, por exemplo, o advogado. Você chega, às vezes, no escritório do advogado, você coloca o seu problema. E ele te coloca uma solução totalmente intangível para você. Aquela solução é linda, seria adequada, juridicamente falando, mas não para a tua vida. Isso funciona para um planejamento patrimonial e sucessório. Muita gente chega e fala assim, não, então criar holding. Não, nem sempre. Nem sempre. A holding não é a única forma de planejamento patrimonial e sucessório existente, nem nunca vai ser. Porque você tem que entender a necessidade daquela família. Você está fazendo um planejamento patrimonial e sucessório para uma empresa, ou para uma pessoa física, ou para uma família. E quais são os conflitos existentes naquela família? Quais são as modalidades? Né? Porque muitas vezes existem as famílias típicas e as famílias atípicas, né? Em que existem ali duas pessoas que se uniram, mas existem filhos de outro casamento, existem outras singularidades. Existe patrimônio que você quer preservar só para você, existe patrimônio que você não quer dividir com ninguém. No ramo de família, né, eu costumo dizer que todo mundo deveria escolher o regime de casamento de acordo com o perfil do casal. Você já viu um casal, quando decide casar, conversar abertamente, de forma tranquila, sobre o regime de casamento? Porque, às vezes, aparecem clientes no meu escritório que falam assim, não, porque eu passei não sei quantos anos com esse sujeito, ele tem que me indenizar pelo tempo que eu passei com ele. E aí eu pergunto, mas você explicou para ele quando você conheceu ele, que você casou, que ele tinha que pagar pelo seu tempo? Se o relacionamento não der certo, isso gera indenização pelo teu tempo, pela tua juventude,
ou por tudo que você dedicou? Como é que funciona isso? Tem muita gente que não conversa sobre. E vamos supor, vou te dar um exemplo simples, tá? Até sobre regimes de casamento. Tem pessoas que elas não querem dividir nada com ninguém. Então, o que você faz? Separação total. Separação total de bens. Olha, eu não quero dividir, eu não gosto de dividir. Então, ninguém divide nada, né? Eu conheceu e falou assim, não, a partir do momento que eu estou com essa pessoa, eu acho importante dividir tudo que eu conquisto. Então, tem mulheres, quando eu tiver filho, eu não quero mais trabalhar. Mas vamos fazer um acordo aqui? Então, eu quero comunhão parcial de bens, porque tudo que você conquistar, você vai para a rua conquistar o patrimônio, eu vou ficar em casa cuidando da família. Ok, tem que ter um acordo sobre isso. Ou então, tá bom, são dois empresários e os dois não querem as responsabilidades que todos os outros regimes, exceto a separação total de bens, se você tem uma dívida, o seu cônjuge também é responsável pelo pagamento dessa dívida. Então, no caso dos dois trabalharem, dos dois construírem riqueza e construírem patrimônio, quando chega um casal assim, para falar sobre um casamento, ou o regime de bens, ou como deveria ser, e ele já tem um patrimônio vasto construído, eu sugiro a participação final nos aquestos. E quase ninguém conhece esse regime, mas assim, Rômulo, é o meu favorito. Olha que suavidade que tem isso aí. Pois é, a participação final nos aquestos é o melhor de todos. E eu vou te explicar por quê. Olha que delícia que é essa relação. Eu não sou responsável pelas suas dívidas, mas eu te amo, vou quitá-las. Olha só porque eu te amo, porque eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu vou comprar um imóvel, eu acho totalmente invasivo você ter que pedir autorização do outro. A tal outorgo-uxória. Ou eu quero vender o meu carro, eu tenho que pedir autorização. Por quê? Meu carro, eu comprei, eu paguei, eu quero vender. Ok, não quero outorgo-uxória. O que vocês querem construir juntos é colocado que a construção daquilo em específico é dos dois. E aí tá lá, escrito que é dos dois. Aquilo que você não quer que seja dos dois, esse eu estou comprando só para mim, é para construir a minha própria riqueza, a minha rentabilidade, é com isso que eu colaboro para as despesas, porque ambos colaboram para as despesas, e ok com isso. Por isso que eu acho que quando eu lido com empresários, e a mulher é bem sucedida, a mulher é independente financeiramente, ela trabalha, ela conserva isso para ela. E o homem igualmente, eu sugiro esse regime de casamento. E não tem estresse. Você quer ver uma outra coisa que não gera estresse? Muita gente começa a namorar e fala, não, vou chamar a minha namorada para morar na minha casa. Mas aí não deixa colocar nada no correio. Eu tive clientes assim, não bota o meu endereço, não bota aqui não fica aqui todo dia. Aí quando a pessoa sai, passa um tempinho lá na sua casa, leva a sua escova de dente, por favor, porque botou a escova de dente já era, né? Não, existe o contrato de namoro. Contrato de namoro, que não importa em união estável, porque ali as pessoas estão a fim de só namorar. E aí tá tudo bem, isso existe, tem essa modalidade. Mas as pessoas, simplesmente, os casais, porque eu vejo muito divórcio, eu tenho na minha experiência profissional, eu vejo muito, e acredite, o motivo dos divórcios não houve comunicação. O que eu quero? O que eu gosto? O que eu aceito para mim? Porque o mal de muitas coisas, de muitos problemas, é a falta de comunicação. Ou a comunicação errada. Essa é a maior dor. Isso. Ver uma coisa, mas na verdade você quer outra. Ou então você fica esperando do outro uma outra atitude. E aí chega, o relacionamento não deu certo, a mulher viveu para a família durante 20 anos, e aí eu vejo demais isso, e aí é muito cruel, tá? A mulher estava ali cumprindo a obrigação dela no contrato, porque esse contrato, eu chamo de contrato maldito, né? Esse contrato infeliz, quando é feito dessa forma, de qualquer jeito, vai ali, as partes vão assinando esse contrato e simplesmente ninguém conversa sobre nada. E aí a mulher está ali cumprindo a parte dela, tá? Que é cuidar da casa, e aí ela lava, ela passa, ela cozinha, leva os filhos na escola. Porque eu vou dizer uma coisa, a independência, o trabalhar fora,
é maravilhoso para a mulher. Isso, assim, eu agradeço a Deus todos os dias, a mulher que me botou peito e trouxe essa liberdade para nós. Porque serviço doméstico, cuidar de casa é uma coisa maravilhosa, é lindo você administrar seu lar e tudo mais. Mas acumular somente isso, porque é uma entrega muito grande, é viver para o outro. Você passa a viver a vida dos filhos, a vida do marido, você tem que servir o jantar naquela hora, você tem que servir, só servir. Mas você nunca é servido, né? A mulher, ela até passa por isso, né? A mulher que é dona de casa. E aí o homem chega e por algum motivo acabou o relacionamento, a mulher não quer mais ser tratada da forma que é tratada, ou alguma coisa acontece, que simplesmente a mulher deixa de ser interessante, porque é difícil a mulher passar o dia inteiro lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho, fazendo. E tá no fim do dia, né? Linda, gostosa, né? Pronta para tudo. Né, é complicado, é difícil acumular isso tudo. Uma coisa é a mulher que passa o dia inteiro trabalhando e tem uma pessoa, uma bênção dentro de casa que assume aquele serviço doméstico maçante, tá? Do dia a dia, que ela vai passar a cozinhar e cuidar da família, de certa forma. E aí você consegue chegar no fim do dia e acumular todas as coisas, ser uma boa mãe, ser aquela mãe que eu costumo dizer, né? Às vezes eu chego em casa, mas meus filhos já comeram, já fizeram o dever de casa. Então, quem eu sou? A melhor mãe do mundo, porque eu só brinco. Quem é a minha mãe? Ela é maravilhosa. Ela trabalha feliz todo dia, porque ela faz o que ela quer, ela trabalha com o que ela ama, e aí ela chega em casa e ela só brinca. Mas olha só, né? E quando, o Eduardo aqui está perguntando, e quando for ao contrário? Ao contrário, Sim, quando for ao contrário. Também é triste a coisa. Muitas vezes, o casal, qual é a força financeira do casal? Quem vai para a rua ganhar o dinheiro? Às vezes é a mulher, às vezes é o homem, e está tudo bem, não importa. E aí quem cuida da família, quem cuida, tem que ter uma valorização especial, porque o outro tem que compreender isso. Como foi o dia, qual é o tipo de situações que acontecem no dia a dia daquela pessoa que podem causar estresse. Como é que eu faço para tornar a vida do meu cônjuge, da minha família melhor, né? Como é que eu entrego? E como é que eu consigo ser melhor, né? Na minha empresa, para os meus amigos, para a minha família. E isso tudo tem a ver com uma satisfação pessoal. Tem a ver com empreender na sua própria vida pessoal. Porque se você tem saúde emocional e você traz essa saúde emocional para o teu âmbito de trabalho, para o teu âmbito doméstico, você alcança o que chamam de prosperidade. Porque muita gente acha que fulano é rico, mas ele tem só dinheiro. Porque se tem só dinheiro... Não, eu tenho pessoas que chegam no meu escritório para se divorciar e eu olho ali e a outra parte, coitada, eles só tem dinheiro, não tem riqueza na alma, né? E isso a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. A pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. E aí tem que ter uma sensibilidade, por exemplo, não é porque a mulher dentro de casa e respondendo a pergunta do rapaz que perguntou, sobre quando é o contrário. Não é porque a mulher ela é naquele momento, naquela ocasião e naquela situação a provedora do lar, que ela se tornou o homem da relação. E aí a gente entra numa questão, não estou falando de religião, Rômulo, porque cada um tem a sua, não é religião. Estou falando da Bíblia, que é o livro da vida. E as leis de Deus, elas são uma só, independente da religião que você segue. Então, quando há um respeito do papel do homem e da mulher, e quando os dois conseguem chegar num consenso do qual é o seu papel na minha vida e qual é o meu papel na sua vida, o que você espera e o que você precisa de mim, e sentindo as necessidades do outro, aí você consegue compreender onde está o seu direito, a sua obrigação,
e tudo mais. E isso não tem nada a ver com quem vai pagar as contas. Não necessariamente. Hoje em dia, nos tempos de hoje, eu costumo dizer que não tem como, sinceramente, você construir riqueza tendo um peso na tua vida, né? Seja você homem, seja você mulher. Então, se você não tem aquele instinto de soma, e olha, a soma também não tem a ver com dinheiro. Às vezes a outra pessoa, sendo homem ou sendo mulher, é aquela que te estimula, é aquela que te leva para cima, é aquela que te coloca numa outra posição na vida, que te dá condições, e a tua estrutura de alguma forma, e te dá condições de você fazer o seu melhor e alcançar o seu sucesso. Talvez seja a prosperidade financeira, que seja, mas você tem que reconhecer o papel do outro, que contribuiu ali. E eu vejo em muitas mesas de divórcio, é muito triste, assim, em determinadas audiências, que o homem chega, muitas vezes é o homem que faz isso, né? Chega e diz assim, não, mas eu construí um vasto patrimônio, eu ganhei muito dinheiro, eu tenho muitos imóveis. Ela ficava em casa. É sério que ela ficava em casa? Quando você chegava, seus filhos estão bem, seus filhos foram bem criados, você, você conseguiu ter paz e tranquilidade, você foi bem cuidado, você comeu bem, todo dia você chegava, sua comidinha estava servida, tudo funcionava bem na sua vida, aquela mulher resolvia todas as questões para você ir para a rua trabalhar e ganhar aquele dinheiro. Então, poxa, ela colaborou muito e trabalhou muito para que isso fosse possível. Se não fosse o agir dela na tua vida, você não teria alcançado toda essa riqueza, né? E não teria tido a foto da família Margarina lá no fim de semana para você poder aproveitar. E isso vale também. Eu acredito que o papel do homem, né, o papel do homem também. Alguém resolveu me ligar agora. Agora fica bom alguém que quer me ligar. Mas papel do homem no prover, né, como provedor, não é só prover dinheiro, né? Não, mas ele é prover a saúde mental, saúde amorosa, um relacionamento saudável para isso, né? Então, o papel do homem, ao meu ver, é isso. Porque o que eu mais vejo casamento acabando é pela falta do mínimo que é o relacionamento. Tem casal que se torna mais amigo do que casal. Tem casal que se torna um pé de guerra total, né? Não, mas é porque não reconhece o papel do outro. Por exemplo, a Angélica estava falando aqui. E muitas vezes o homem, ele constrói o patrimônio, mas ele já na maldade coloca no nome de terceiros. E ó, eu tenho vários casos, né, no meu escritório assim. A empresa é no nome da mãe, não sei o que é no nome da tia. Tudo para não ter que dividir com quem? Com a família, com a mulher, não dá para os filhos. Aí você entra numa visão diferente da coisa, porque aí você está falando de que cada um destoou do seu papel. Isso funciona para tudo na vida. É numa empresa, por exemplo, qual é a sua função naquela empresa? A sua função é grandiosa na sua casa, para a sua família, para a sua empresa, para o seu cliente, mas olha só, a sua função é aquela função. Você não pode querer exercer a função do outro, o papel do outro. Você não pode querer tomar o espaço do outro. E isso tudo contribui para o desastre total, é o que você está falando. Então, daí vem os divórcios, daí vem as cisões empresariais, daí vem todo um desalinho da vida. E aí vamos voltar para as leis de Deus, né? Porque a gente não está falando de religião, Rômulo. Nesse ponto, nós estamos falando, as leis de Deus, elas são muito simples de serem seguidas. E tanto o homem quanto a mulher, cada um tem uma fisiologia diferente. Então, a mulher tem um papel distinto do homem. E não dá para querer exigir da mulher. O homem, ele traz, quando você falou que a obrigação do homem é ser provedor, não necessariamente é o provedor
100% financeiro daquele lar ou daquela relação, não. Ele provém segurança, ele provém estabilidade para aquela mulher, para aquela família, para os filhos. Ele norteia, porque o homem ele é mais razão e a mulher mais emoção. E isso fica lindo numa empresa. Porque, veja bem, quando você vai... eu tenho um parceiro de trabalho já de mais de 10 anos, um criminalista brilhante, o doutor Alexandre. Nós pegamos muitas coisas juntos, né? E ele faz a parte criminal, eu a parte de família e algumas coisas. Então, ali você vê, quando dois profissionais, o homem e a mulher, eles trabalham juntos, você vê ali a razão, né? E a emoção. Não, isso aqui não é justo, isso aqui a gente tem que fazer alguma coisa, tem aquela inflamação toda, aquela, né? É igual no dia a dia da família. Aí você vê, o homem é muito mais fácil você ver um homem equilibrado financeiramente, tá? Do que uma mulher. E por quê? A mulher também alcança isso. Eu estou buscando esse caminho de luz. E aí eu devo esse norte ao Alain, por exemplo, mas do equilíbrio financeiro. Mas a mulher ela vai muito pela emoção. E o homem vai pela razão. Por isso que ele constrói riqueza mais rápido. Não importa se é o aniversário do meu filho. Eu vou comemorar muitos outros aniversários maravilhosos. Vou fazer festas esplêndidas quando eu construir a riqueza que eu assim espero. Mas agora não, agora vai ser um bolinho no quintal. E a mulher não, olha, se eu não estiver viva no ano que vem, né? O meu filho precisa disso para ser feliz. E eu quero dar. E aí entram os conflitos financeiros. Imagina o que triste é a mulher, que ela não tem, ela não provê renda, porque ela cuida da família, ela cuida da estrutura do lar. E a mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher ela é multifuncional por natureza, tá? Então, e muitas mulheres, por serem multifuncionais, a Angélica estava falando, muitas famílias brasileiras são sustentadas pela mulher. E a mulher é multifuncional, ela vai para a rua, ela trabalha, ela ganha dinheiro, ela paga as contas, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos. E por isso, hoje em dia, tem muita mulher solteira. Tem muita mulher solteira, porque chega uma hora ela fala assim, caramba, se esse homem não foi essencial na minha vida, e a mulher que ela é independente financeiramente, aí ela consegue dominar tudo na vida dela. E aquele homem, ele tem sim, para poder entrar, para poder fazer parte, ele tem que mostrar que é útil de um jeito imperdível. E como é que ele vai ser útil de um jeito imperdível? Pela forma que aquela mulher vai ser tratada. Porque a mulher, quando ela é independente, ela verdadeiramente é independente. Então, ela cuida da família, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida dela, ela cuida de tudo, trabalha, ganha dinheiro, paga as contas. Ou seja, não precisa de homem para nada. Então, aquele homem, para existir na vida dela, ele tem que ser verdadeiramente fundamental. E aí ele tem que ser um homem imperdível, extraordinário, para estar ali e ser útil ali, né? E também muitas mulheres que aceitam, né, se submeter e não trabalhar, e tem muitos homens ainda machistas, que o que eles querem é apagar a luz da mulher, né? Sabe que ela pode ser facilmente brilhante. E o que ele quer? Não vai trabalhar, não. Você vai ficar cuidando da casa. Ou você vai ser mãe, ou você vai ser profissional. Não. A mulher, ela consegue ser uma excelente profissional. Tanto é que isso está na Bíblia, tá? Como é que foi quando Maria, né, ela engravidou? Por que Jesus veio num corpo de uma mulher? Veio num útero de uma mulher, né? Tem uma representação, porque a mulher ela tem o sagrado, ela representa o sagrado, ela gera vida. Lógico que tem, olha, eu não estou dizendo que não existe a participação do homem, é uma conjunção, né? Mas ela é que gera dentro dela a vida. O homem planta nome de sementinha. Eva no hebraico significa isso, aquela que carrega a vida. Então, o nome da Eva foi dado depois lá do Jardim do Éden, por causa disso, porque ela carrega a vida, né? Tá lá desde a criação, desde o Jardim do Éden, desde a criação da mulher e do homem. O Adão tinha um nome,
A mulher é chamada de mulher, mas quando o Adão deu o nome a Eva, de Eva, ela foi dado porque ela carrega a vida. Então é a mulher que Sim. carrega a vida, realmente. Isso está desde a criação. E é toda aquela. Porque o homem, ele é a força. O homem representa a força, representa a imposição, aquela coisa do, né, o masculino tem a ver com força, tem a ver com imposição. E a mulher tem a ver com sagrado, tem a ver com paz. Por isso que eu vou fazer uma brincadeirinha que é um pouco, talvez, ignorante, mas, em essência, tem a ver com o que a gente está falando. Esses países em que tem muita guerra, se você for observar, as mulheres, elas andam de burca, né? Que as vestidões tampadas aqui. Porque se lá tivesse praia e as mulheres andassem de biquíni, seria, fala a verdade, Rômulo, não teria menos guerra. Fala a verdade. Por isso que o Brasil não faz guerra com ninguém, né? A gente tem muita praia e as mulheres andam de biquíni e são livres. É sério. E aí, né, tem toda aquela. Porque você vê um ambiente muito masculino, você não vê aquela emoção no ar, aquela essência do amor, aquela, né? Aquela característica que é basicamente feminina mesmo. É isso. Porque a mulher traz essa ponderação, tanto é que a mulher ela é capaz de acalmar o homem. Ela é a mulher que freia o ímpeto bruto, né? Na vida, sobre todas as coisas. Então, de novo, cada um tem um papel distinto. E aí, entre homens e mulheres, não tem que haver competição, e não tem. Cada um tem um papel. Um homem não compete nunca com uma mulher. Mas a Isso mulher, é ela, por verdade. essência, ela já tem uma tendência natural. Ó, eu vejo meninas e meninos. Eu tenho 2 meninos, né? Eu tenho 2 filhos, 2 meninos. E eu olho ao redor, que eles não estejam me ouvindo agora, mas as meninas, elas são muito mais espertas, muito mais para frente que os meninos. E muito mais questionadoras. Eu vou te contar rapidinho uma situação que aconteceu quando meu filho era pequeno e ele quis levar uma amiguinha para passear no shopping, né? Convidou uma amiguinha. E aí eu falei o seguinte, eles já tinham brincado em todos os parquinhos. Meu filho, você está falando de crianças de 4, 5 anos de idade. Ele passou numa loja e falou, mãe, compra para minha amiga, não vou falar o nome, a coroa de princesa, de rainha, porque ela é uma princesa. E aí ele deu a coroa, tudo mais. E ela chegou na frente de um parquinho e falou assim, vamos brincar naquele parquinho? Ela não perguntou para mim, que eu que estava pagando. Não, perguntou para ele. E falou para ele, vamos brincar naquele parquinho. Vamos. E aí eu cheguei para eles dois e falei o seguinte, olha só, o parquinho vai fechar em 15 minutos. A moça já me disse. Aí o meu filho, tudo bem, mãe. É menino. Tudo bem, mãe. Ok, não vamos. Aí o que a menina falou? Tia, eu vou lá perguntar se é verdade mesmo ou se realmente você pode estar enganada. Eu vou lá procurar saber se realmente a gente só tem 15 a 20 minutos para brincar. Ou seja, a mulher, desde a natureza dela, né? Ela é questionadora. E quando você vê isso num ambiente de escola, num ambiente de empresa, você vê isso no grupo de networking. Você vê isso num grupo de networking. O que traz um equilíbrio muito bacana ali? No próprio grupo que nós temos a experiência lá dos empresários SA, e aí você vê a mulher empresária, ela tem uma postura e um agir diferente do homem empresário. Totalmente diferente. Isso envolve todas as coisas. Aí você vê, por exemplo, o mercado financeiro. Você vê muito mais homens atuando no mercado financeiro, como atuantes mesmo no mercado financeiro, do que mulheres. Mas por quê? Por causa da própria natureza da mulher. Uma ou outra destoa por criação, por formação, ou até por personalidade, que consegue sobrepor a natureza feminina em diversos pontos. Mas fora isso, não. Então essas diferenças existem entre o masculino e o feminino em toda e qualquer profissão. Por isso que muitas vezes, olha, eu vejo clientes que falam assim, poxa, a minha causa ela tinha que ser julgada por uma juíza. Ia ser diferente se fosse mulher.
Aí eu falei, eu concordo. Ou então, olha, isso é uma questão mais contratual. Tem que ser um homem. Porque tanto é que os homens, quando tem que discutir questão de contrato e uma coisa mais sem emoção, e direito, e eu gosto muito do ramo do direito imobiliário, são ramos distintos, né? Família é pura emoção, né? É uma coisa maravilhosa, é emoção, é essência da sociedade. E imobiliário não, é contrato, é negócio. E todo qualquer no ramo de negócios, você a discussão ela é fria, ela é seca. São cláusulas contratuais, são questões negociais. E isso, se você traz essa noção desse diferencial para a sua empresa, para o seu lar, né, para o seu agir em tudo que você vai fazer, você consegue mais sucesso. Você vai abordar diferente. Na hora que você está fazendo um contrato ou um contrato imobiliário, você está numa transação, numa negociação imobiliária e o homem leva a mulher, normalmente a mulher é que toma a decisão. Eu escolhi isso. E o homem só fica preocupado como é que ele vai pagar a conta, né? O que ele vai fazer para atender o que aquela mulher quer? Não, como é que eu vou pagar, doutora? Como é que vai ser isso? Como é que eu resolvo? Tá bom, eu quero atender o que ela quer, mas como é que eu faço isso? Né? E é uma coisa maravilhosa essa diferença, né? Adriane, eu queria te falar, a gente já está com 1h20 de live. Meu Deus, é muito tempo, Rômulo. Aí já está conversando, é muito bom esse Muito bate-papo, bom. tudo isso que você está podendo trazer para a gente, que a gente está trazendo, quero te agradecer. Eu queria te pedir, né, que você pudesse dar uma dica, né, porque você, com toda a sua carreira, com toda essa sua expertise, tudo isso que você passa como mulher, né, também mulher de negócios, que dica que você pode dar para os empreendedores, as empreendedoras, né, para elas poderem ter um crescimento constante, né? Você que se especializou em várias áreas, você com certeza tem um crescimento constante. A sua carreira ela é feita de um crescimento constante. E qual dica você pode dar para um empreendedor hoje para ele poder ter um crescimento constante, tanto na carreira quanto na vida dele? Tá, eu entendo que você buscar de forma criativa trazer mais resultados, trazer soluções, aprimorar os teus serviços, usar a criatividade para aprimorar. Novidade é sempre muito bom e é o que enriquece. Rômulo, fala a verdade, é novidade que enriquece. São criações novas, é o teu diferencial no mercado. Existem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que você, ok, mas qual é o teu diferencial? Qual é a tua essência? O que você pode entregar de melhor? Então, eu costumo dizer para as pessoas, façam o seu melhor todos os dias, sem se comparar a ninguém. Qual é o seu comparativo? Você hoje consegue se enxergar melhor do que o que você foi ontem? Você consegue entregar resultado? Qual é o feedback que você tem do seu público? Porque não adianta também você ficar buscando, não, eu quero outros clientes, eu quero melhores clientes, eu quero novas. Não, o que você tem para entregar, para oferecer de melhor para o público que você tem hoje? Quando você diversifica e melhora o teu serviço, o teu produto para o teu público, você cresce. Isso é fato. Seja melhor hoje do que o que você foi ontem. Busque aprimorar de forma criativa. Não tenha medo de inovar. A inovação leva ao sucesso. E ponto. Eu acho que é isso. Inove, crie. Não tem que imitar o outro que deu certo. O que você consegue fazer melhor do que você fez ontem? Como você consegue melhorar o que você já tem hoje? Porque você já tem um público, já tem cliente, já tem gente que te segue. E aí, como você consegue ser melhor para essas pessoas que compraram a tua ideia?
Eu acho que é isso, é buscar ser melhor todos os dias de forma criativa. E não estagnar nunca. Estagnar e perecer. Tenta buscar aprimoramento, aprimorar conhecimento, estudar, buscar se aprimorar de todas as formas, né, na vida. É isso. Isso é. Eu acho isso, Rômulo. É o que eu procuro fazer. É isso. E está dando certo. É isso. Isso a gente tem que realmente buscar todo dia, né? A gente que pensa, que quer crescer, a gente quer começar algo e que está sempre investindo sempre na gente. O Dr. Fábio aí perguntou se vai ficar gravada sim, a live vai ficar gravada. E, Adriane, queria te agradecer, né, mais uma vez a participação. Nesse finalzinho, vou deixar aqui aberto para você poder dar suas considerações, né, finais, suas palavras. E mais uma vez, eu quero agradecer pela live. Gente, eu quero agradecer a todos que nos escutaram, que participaram, que escreveram, que participaram com a gente, porque nós estávamos aqui lendo dúvidas e lendo apontamentos. Isso é bem legal, essa troca de todos. Muita gratidão por todos que nos escutaram. Rômulo, obrigada pelo convite, agradeço imensamente. Enfim, é só gratidão a todos. Mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem qualquer coisa de nós, né, Rômulo? Também, né, estamos aqui à disposição. Estamos. Exatamente. Todos, quem quiser saber de qualquer coisa sobre família, sobre advocacia, direito imobiliário. Parabéns, minha amiga. Jaque, obrigada por ter vindo, por ter assistido. Obrigada agradeço, a todos. Agradeço a todos. Muito obrigado. O que fica o convite também, né? A gente está falando tanto de network, né? A gente lançou do nosso Condonecta, né? O CNB, né? Que é o nosso clube de negócios, né? Do Condonecta, voltado mais ao mercado condominial. Inovando. Exato. Sempre a inovação. A gente inspira a inovação, né? E o crescer juntos. Sim. Então, nasceu o CNB, né? O nosso clube de negócios. Já vou disponibilizar nos próximos dias o próximo evento, vai ser daqui a 2 semanas, nosso próximo evento de network, e vamos trazer, né, nossos membros, junto com novos empresários. Vou te deixar o convite para você poder vir participar, e quero mais uma vez agradecer a você, e eu quero agradecer a todos, né? Obrigado pela live. E fiquem com Deus. Obrigada. Fiquem em paz. Obrigada a todos. Grande beijo, grande abraço. Muito obrigado. Bom final de semana. Vamos curtir esse final aí de feriadão. E tamo junto. Amiga. Beijo. A Jaque tá lá. Beijo, gente. Fiquem com Deus.